E nessa noite, vamos meditar, à luz da palavra de Deus, no Salmo 127. Então, abra sua Bíblia, no Salmo 127. Todos acharam? Salmo 127. Você pode ficar em pé? Nos diz assim a palavra de Deus: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele concede. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma alvarja cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por tua presença viva e poderosa em nosso meio. Pois a tua palavra, Senhor, diz: onde estiver 2 e 3 reunidos, em nome do Senhor Jesus, o Senhor se faz presente. E porque o Senhor se faz presente no meio de nós, em nossas vidas, nós te damos graças. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, para te conhecer, para te amar, para te servir. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Edificando a família na presença de Deus. É um tema que sugerimos à luz da palavra de Deus no Salmo 127. É fácil, muitas vezes, construirmos belos castelos. É fácil para um homem empreendedor construir uma suntuosa mansão, um espetáculo de moradia, e temos presenciado isso aqui nessa cidade. Ao longo dessa localidade, podemos ver belas construções, bonitas casas, através do empenho, da força, da própria capacidade humana, do esforço, do suor, do pensamento, dos desejos, e externar através de grandes construções. E é interessante que a história da humanidade nos traz exemplos de esforço humano. No Egito, as pirâmides, elas traduzem exatamente o esforço, o empenho de suntuosos templos faraônicos. Mas, à luz da palavra de Deus, a Bíblia, ela nos diz que é em vão. É em vão construir grandes castelos, casas enormes, templos suntuosos, se Deus não se fizer presente, se o Senhor não for o construtor das nossas relações, se Deus não estiver presente no centro da nossa vida, nas relações da nossa família,
em vão colocar todo o suor, todo o empenho, todo o sangue, toda a vida, toda a existência. O texto é enfático e nos exorta: se o Senhor não constrói a casa, em outras traduções, não for o construtor, o engenheiro, o dono, o possuidor das nossas vidas, da nossa existência, da nossa casa, da nossa família, a nossa construção, por mais bela que seja, por mais esplendorosa que seja, aos olhos dos outros, mas diante de Deus, não passa de um fracasso. Nós testemunhamos, como também alguns membros dessa igreja também tiveram a oportunidade de participar do ECC, que é Encontro e Casais com Cristo, em Vitória de Santo Antão. Testemunho de famílias que conseguiram sucesso, bem-estar financeiro, conseguiram prosperidade financeira, correram atrás do dinheiro, conseguiram muitos bens materiais, mas que arruinaram suas famílias, suas relações pessoais, seus filhos, tragédia familiar, pelo pensamento de colocar em primeiro lugar as posses, as propriedades, os valores pessoais. A Escritura Sagrada, no Salmo 127, não está fazendo apologia de não construir uma casa, de não ter uma família, de não ser alguém próspero e financeiramente bem-sucedido, mas fazendo essas coisas que Deus deve ser o centro da nossa existência, da nossa vida. Por isso que a Escritura Sagrada nos exorta: se o Senhor não protege a cidade, não for o esteio, não for o alicerce, não for a razão primeira da nossa vida, de nada adianta guardá-la, mesmo com a mais alta segurança. O texto diz: com sentinelas. É interessante que nessa localidade, aqui no espaço dessa cidade, há muitas casas com muros altos, com sistema eletrônico, com segurança, cercas elétricas, pensando em guarnecer, em proteger, em dar segurança, tranquilidade para a sua casa e também para os seus. Entendemos que, diante do aspecto de tanta violência que atravessamos, é um bem necessário. Não pode se traduzir plenamente em segurança plena e total para a nossa vida e para a vida também dos nossos familiares, do ponto de vista espiritual, porque, de fato, e somente quem pode guardar a nossa vida é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus autoexistente, o Deus que chama todas as coisas, o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Por isso que nessa noite precisamos refletir sobre a maior bênção que Deus tem nos dado o privilégio de administrar, de cuidar, com amor, com carinho, que é a nossa família. A família que está ao seu lado, a família que é você, a família que somos nós,
integrantes de uma pequena, de uma grande, de uma média família. A família é um presente de Deus e deve ser valorizada, cuidada com sabedoria e com amor. O Salmo 127, os versículos 1 e versículo 2, nos ensina que a edificação da família não está somente no cuidado provedor do homem, no cuidado materno da mulher, e é claro que deve ter sua assistência dos pais, o cuidado, a renúncia, a entrega, mas do ponto de vista a sustentar espiritualmente a vida da família, é Deus que é o alicerce, o construtor por excelência. Em Mateus capítulo 7, o verso 24 ao verso 27, o Senhor Jesus, Ele diz que aquele que constrói a sua casa sobre o perfeito alicerce, a rocha excelente, que é Cristo, a presença de Deus, é a casa que está no lugar mais seguro da terra, em concordância com o Salmo 127. Edificar a família, construir uma família fortificada, somente e através da presença de Deus. Este salmo, Salmo 127, foi um salmo escrito pelo rei Salomão, um exímio construtor. Construiu um grande, belo templo suntuoso em sua época para acolher a Arca da Aliança. E esse texto, ele traduz a insignificância, a fragilidade, a limitação e a conclusão de um grande construtor do ponto de vista humano, a se humilhar e se prostrar diante da sua insignificância, do ponto de vista total e pleno, porque ele foi, sim, um grande construtor de uma grande casa, mas ele chega à conclusão que somente Deus é o perfeito construtor da nossa vida, da nossa existência espiritual. Por isso que nessa noite, é por demais importante refletir sobre a nossa casa, a nossa família. Por isso que nessa noite somos convidados a refletir sobre como estamos cuidando da nossa casa. Como você tem cuidado da sua casa? Como você tem administrado a sua família? Isso do ponto de vista espiritual. À luz do texto sagrado, podemos extrair uma primeira lição, que devemos confiar somente na providência de Deus no cuidado da família. O Salmo 127, ele diz que é o Senhor é o construtor espiritual das nossas casas espirituais. É o Senhor, o perfeito construtor. Se não for o Senhor o construtor da nossa casa, será inútil trabalhar na construção. Há quantos homens, quantas mulheres que têm se empenhado de dar a melhor educação para os seus filhos, e isso é muito bom, de deixar um legado, uma propriedade
do ponto de vista físico e material. Mas o texto sagrado nos chama a atenção para a relação intrínseca, profunda e urgente de discernir que o valor na vida está em se aproximar de Deus, íntima e profundamente, reconhecendo que Deus é o único provedor das nossas vidas. É Ele que sustenta as nossas vidas. É Ele que promove vida, alegria, esperança às nossas vidas. É Ele que sustenta nossas vidas de alegria. Por isso, o primeiro passo para edificar uma família na presença de Deus é confiar na providência divina. Quando depositamos a nossa confiança somente em Deus, Ele se torna o alicerce da nossa família. E exatamente no texto de Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus, Ele fala que muitos estão construindo a sua vida sobre a areia. Estão construindo a sua família, o ideal de ser família, construindo a sua existência sobre ideais frágeis, limitados, temporais, passageiros. Discernir que Deus é a coisa mais importante em nossas vidas, nos faz também transmitir nas relações familiares Deus em primeiro lugar. Deus, Ele se torna o alicerce da nossa família quando depositamos em primeiro lugar a nossa confiança. É Ele que nos guia, é Ele que nos protege, é Ele que promove tudo o que nós precisamos, tudo vem das mãos do Senhor. Devemos buscar, meus irmãos, então, somente de Deus, a nossa dependência, e isso fazendo através da oração, através da submissão restrita, através das suas promessas e da sua palavra. E assim, educando e influenciando os entes, parentes, familiares da nossa família, testemunhando da presença de Deus. Mas em segundo lugar, o Salmo 127 nos exorta a uma segunda lição. Precisamos investir em relacionamentos saudáveis. Se não for o Senhor que guarde a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós muitas vezes idealizamos o lugar seguro, o lugar perfeito, a cidade bonita, a casa perfeita, a casa bem adornada, a casa perfeita. Mas se Deus não estiver no centro das nossas relações, da nossa família, é um fracasso. Se o Senhor não for o guarda das nossas relações, da nossa família, do lugar aonde habitamos, nos relacionamos, é em vão vigiar e guardar a cidade. Assim como uma cidade precisa de sentinelas para guardá-la, uma família precisa de relacionamentos saudáveis para ser protegida. É importante investir em relacionamentos
que edifiquem e fortaleçam a família com amor e respeito entre marido e mulher. É no seio da família, é no ambiente familiar, é nas relações que forjamos o caráter dos filhos. É também na relação familiar onde surgem os conflitos, os dilemas, os traumas, as situações, muitas vezes indigestas, mas é no mesmo seio familiar onde somos chamados da parte de Deus a testemunhar do perdão restaurador e transformador em nossas vidas e na vida também dos nossos filhos. É importante investir em relacionamentos que edifiquem e fortaleçam as nossas famílias. Além disso, devemos buscar a comunhão com todos os integrantes, participantes da família em todo o tempo, para assim podermos crescer juntos em amor, em harmonia e em perfeita comunhão. Mas em terceiro lugar, o Salmo 127, nós podemos extrair a terceira lição, que quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo começa certo e termina certo. É inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono a quem ama. Na tradução, na NVT, diz assim: é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir um alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dorme. Muitas vezes pensamos que é a força do nosso braço que providencia o bem, o sustento necessário para a nossa família. Nós temos a nossa contribuição e a nossa parcela nisso. Mas o texto diz que quando estamos cansados, quando deitamos na cama e dormimos, quando estamos afadigados diante das preocupações, das demandas da vida, diante dos aperreios, diante das ansiedades, das preocupações da vida, quando estamos exaustos e quando dizemos para o outro: vou descansar e dormir, porque não aguento mais, estou cansado. Quando dormimos, você sabe que existe alguém que continua trabalhando por você. Você sabe que quando você está dormindo, em sonho, apagado plenamente, está alguém de olhos abertos, cuidando, providenciando todo o bem necessário para a sua vida, para a sua família, todo o sustento para a vida necessária fluir plenamente. O texto do Salmo 127, ele diz que essa pessoa é a pessoa de Deus, do Deus provedor. Quando nos sentimos cansados, quando nos sentimos com sono, quando vamos dormir diante das preocupações da vida, deitamos, Deus continua velando e sustentando a tua vida. Alguns homens e mulheres que na vida, por não temerem a Deus, dizem: é o meu braço, é a minha força, é a minha capacidade, é o meu raciocínio, a minha inteligência, sou eu que providencio, eu sou o provedor.
mas a Bíblia diz que chega um momento em que nos tornamos frágeis, limitados, não capazes, não plenos. E esse salmo nos chama a atenção para a nossa limitação, para a nossa fragilidade, para a nossa pequenez, para a nossa insignificância, diante do árduo trabalho que é forjar caráter no seio da família, cuidar de filhos adolescentes, cuidar de filhos pequeninos, e muitas vezes até necessário forjar o caráter da própria esposa, do marido. Mas quando nos sentimos cansados, é Deus que providencia o sustento necessário para as nossas vidas. Ele nos ampara e cuida de cada um de nós quando estamos dormindo. Deus cuida dos seus amados enquanto dorme. Esse salmo, ele é consolador, ele é animador, nos traz esperança, sabendo que mesmo que a nossa força seja pequena, limitada e frágil, Deus é todo poderoso. O Senhor nosso Deus é soberano, Ele não se cansa, Ele não se fadiga, Ele não fica cansado, não fica exausto. E quando você dorme, Deus está trabalhando por você. Precisamos entender, meus irmãos, que é fundamental colocarmos Deus em primeiro lugar na família. O povo de Israel, quando sai do Egito, Deus dá uma ordem, que eles deveriam escrever nos umbrais das portas, passagem das Escrituras Sagradas, para testemunho, para não se esquecerem das promessas de Deus, ensinar, inculcar, discipular, empreender um esforço tal para que a palavra de Deus venha transformar o caráter dos filhos, da família, dos cônjuges. É fundamental colocarmos Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Para pertencer a uma família forte, é necessário ter a presença de Deus. Ter uma família forte não é um sinônimo de ter bens materiais. Ter uma família e pertencer a uma família forte não é sinônimo de ter riquezas, propriedades, muito dinheiro. Mas em primeiro lugar, ter a presença de Deus como alicerce das nossas vidas espirituais. Há muitas famílias que têm priorizado correr atrás da fortuna, da riqueza, dos bens temporais. E a palavra de Deus nos ensina: buscai o reino de Deus e todas outras coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, a presença de Deus no centro das nossas vidas. Em primeiro lugar, a presença de Deus no centro da nossa família. Em primeiro lugar, o testemunho vívido da presença restauradora do Senhor em nosso caráter, para que cada filho, integrante da família, consiga ver o testemunho de um Deus que se revela lá em casa, não só no aspecto do culto, a cada celebração, mas quando saímos por essas portas, o mesmo Deus que celebramos e exaltamos o seu nome, Ele também se faz presente lá em casa. Ele se faz presente lá na nossa sala, Ele se faz presente lá no nosso relacionamento diário, presente e constante. Essa é a exortação do Salmo 127.
de nada vale correr atrás de tantas outras coisas importantes se Deus fica em segundo lugar. Devemos lembrar de que todas as coisas, todas as conquistas e bênçãos vêm de Deus. Não adianta trabalhar arduamente por alimento, se não colocar a nossa confiança somente em Deus. Devemos colocar a nossa plena confiança no cuidado de Deus, nos planos de Deus. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, sabendo que Ele suprirá todas as nossas necessidades. O texto, o Salmo 127, ele diz: o Senhor é o exímio construtor, é Deus o engenheiro, é Deus o dono da nossa casa, da nossa habitação, do lugar da nossa morada, da nossa família. É Ele que protege, é Ele que nos guarda, é Ele quem nos ampara e nos socorre até enquanto dormimos. Então, somos exortados a buscar plenamente a presença de Deus em nossas vidas. Por isso, precisamos refletir sobre esses ensinamentos e tomar a decisão, como ouvi nessa noite, que os irmãos estão desenvolvendo já um hábito de oração de 6 às 7 durante a semana. Meus irmãos, creia que isso é um chamado de Deus para a mudança de hábito. Todo sacrifício exige mudança de hábito. Para quebrarmos certas circunstâncias, dificuldades, embates, conflitos, para forjar caráter, para gerar mudanças, precisamos desenvolver novos hábitos. E certamente, através desse encontro de oração que tem acontecido nessa igreja, Deus tem falado a cada vida, na pessoa do pastor Samuel e também daqueles que têm participado. É um desafio para aqueles que têm continuado e frequentado esse tempo de oração. Para aqueles que não podem, como o Heleno aqui testemunhou, mesmo distante, sempre orando. Mas um chamado de Deus nessa noite a desenvolver um tempo de oração em família, a resolver nossos conflitos em oração, a tratar nossos dilemas, situações familiares em oração, a buscar a orientação de Deus para as tomadas de decisão e buscar a sabedoria de Deus em oração, a começar a ver o milagre de Deus, Deus intervindo em nosso meio, no meio dessa igreja, no meio das nossas famílias, através da oração. Em Hebreus capítulo 7, verso 25, o Senhor Jesus Cristo ele deixou claro que o seu ministério, ele não parou, e ele continua, à destra de Deus, intercedendo por cada um de nós. Se o Salmo 127, ele diz que Deus ele não dorme, e quando chegarmos em casa, estaremos nos preparando para fazer isso, Deus continuará provendo o sustento necessário para a sua vida, e também sustentando espiritualmente a sua vida, diante da fidelidade e da bondade de Deus. Devemos ser exortados diante de um Deus que cuida das nossas vidas. Então,
O que precisamos fazer nessa noite é desenvolver uma relação mais íntima, de perto, de entrega pessoal, em família, através de um tempo de oração. Busque ter um tempo de oração com a sua família. E eu pergunto aqui nessa noite, quantos têm desenvolvido um tempo de oração com a sua família? Quantos aqui tem? Lá atrás, estou vendo. Aqui também, aqui. Acredito que boa parte aqui desenvolve esse tempo de oração. Aqueles que têm já desenvolvido esse tempo de oração, intensifique, persevere, aumente a dose, aumente esse círculo de oração, para que todos sejam fortalecidos num ambiente onde Deus se faz presente através da oração. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos dar graças ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, à luz da Tua palavra, nós, Senhor, entendemos que o Senhor é o construtor, que o Senhor é o dono, que o Senhor é o possuidor das nossas vidas. E que nós, mesmo empreendendo tantas coisas, se o Senhor não estiver em primeiro lugar em nossas vidas, nós estamos caminhando para um destino de tragédia. Mas não é a Tua vontade, Senhor, para as nossas vidas, de erro, de descaminho, de conflito. Entendemos que a Sua vontade, Seus planos, é de comunhão, é de paz, é de restauração, é de recomeço, é de novidade de vida, é de salvação. Pai, em nome do Senhor Jesus, inflama os nossos corações para desenvolver um tempo em família, em oração. Para aquele, Senhor, que já tem, Senhor, vivenciado essa entrega, esse tempo, Senhor, de oração. Que ele, Senhor, aumente, Senhor, o desejo de continuarem perseverando em oração, em Tua presença, para que haja restauração, renovo, alegria e esperança em cada lar aqui presente. Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja restauração em lares, que haja cura, que haja saúde, que haja contentamento, que haja paz, que haja esperança. Oh Deus, que casais desenvolvam, Senhor, o desejo de estarem unidos em oração. Deus, que noivos desejem, Senhor, de estarem investindo em um tempo de oração. Que essa igreja, Senhor, intensifique maior tempo, Senhor, e desejo de estar em oração. Ó Deus, para o Senhor ampliar, ó Deus, a Tua, Senhor, seara. Ó Deus, nessa localidade, Senhor, nesse espaço, nessa cidade, para que Teu Evangelho, Senhor, alcance mais famílias para, Senhor, conhecimento da Tua glória. É o que nós oramos e Te damos graças, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus.